se você gosta de sofrer ou não. Porque eu quero mostrar para você nessa noite que nós não gostamos de sofrer, mas muito do sofrimento que nós temos, vocês estão me ouvindo? Muito do sofrimento que você passa e eu passo, não é fruto de uma provação de Deus, mas é fruto de algo que você provocou em você mesmo, e que poderia ser evitado. Amém? Por isso que aqui, Salomão, ungido pelo Espírito Santo, e leia depois em casa o capítulo 12 aqui, né? Ele fala, antes de acontecer isso, antes de você não ter mais força, antes de você, né, quando os seus moedores, né, não funcionar mais, quando você perder a força, quando a sua voz você não conseguir gritar mais, né? Hoje pela manhã nós tivemos um culto aqui maravilhoso, lindíssimo, né? O Coronel Eliseu veio aqui. Quem lembra do Coronel Eliseu? Ele veio aqui, vai fazer 90 anos agora, dia 26 de abril. E ele falou aqui versículos de cor, escreveu, diz ele, o seu último livro, né? Inclusive o livro está aí, se você quiser pegar o livro. Esse Deus deu uma capacidade para esse homem escrever sobre arrebatamento nos últimos tempos, de uma forma muito fácil de entender, né? Deus deu essa clareza para ele. Mas eu vi um homem realizado, um homem que ocupou a sua vida e procurou fazer da sua vida o seu ministério. Está deixando um herdeiro que é o seu filho, que vai dar continuidade ao ministério dele. Então foi maravilhoso. Quem esteve aqui pela manhã, eu falei, meu Deus, não precisava nem pregar. Mas aqui o velho Salomão está dizendo, olha, lembra-te do teu Criador. E a palavrinha aqui, muito especial, ele fala assim, antes do que? Antes que venha o que? Os maus dias, e você diga o que? Eu não tenho prazer nesses dias. Quem sabe você está atravessando dias em que você não tem muito prazer. E muitas vezes esses dias que você não tem prazer não é fruto de uma provação que Deus permite que você passe para você crescer e amadurecer, mas é fruto de ter esquecido do Criador, ou de ter se distanciado do Criador. Queridos, sabe qual foi o maior erro de Pedro? Ele negou Jesus. Não. Sabe por que Pedro negou Jesus? Porque diz a Bíblia, depois você lê lá, que Jesus estava indo e Pedro agora estava seguindo a Cristo. De que forma? À distância. Até então Pedro foi bem, andou sobre as águas, libertou pessoas, curou pessoas, porque ele estava próximo do Mestre. O dia que ele resolveu, por causa do medo, ele se distanciou de Jesus, pronto, ele nega Jesus 3 vezes. Davi foi um homem tremendo, e o grande pecado de Davi não foi basicamente o adultério que ele cometeu com a Batseba. Foi um erro, foi uma falta tremenda. Mas por que Davi pecou daquela forma, sendo que ele já tinha a sua esposa em casa? É que no momento da guerra, no tempo de guerra, quando ele estava reinando paz em Israel, quando todos os reinos ao redor de Israel tinham medo de Israel, tinha pavor de Israel, porque onde Israel ia, guerreava, ele ganhava aquela guerra. Certeza, irmãos? É aquele time que só tem craque, né? Você vai ver o Barcelona jogar, dificilmente ele perde. Você fala, não, se eu fosse um jogador, e quase que certo que ele vai ganhar mesmo. E Davi ganhava todas. Mas aí os soldados vão para a guerra e ele fica onde? Em casa, na boa, na sombra. Sombra e água fresca. Acorda de tarde, espreguiçando, 2 horas da tarde, vai lá no alpendre lá do palácio, olha. Ele viu algo que ele não devia ver. Uma mulher tomando banho. Aí ele chama a mulher, tem envolvimento, tem relação íntima com essa mulher, a mulher fica grávida, só que essa mulher já tinha o seu marido. E o marido dessa mulher era um grande soldado, fiel ao rei Davi. E aí vem um grande problema de Davi. Ele arma para cima do soldado. É o pecado premeditado. Sabe, irmãos, quando a gente
de bobeira, acaba fazendo alguma coisa errada. Você, ai, não sei o que eu fui fazer. Mas quando você arquiteta o negócio, você premedita o negócio, você arma aquele negócio e executa aquilo, pronto. Aí Davi começa a atravessar crises e mais crises dentro de casa, crises e mais crises dentro da família, crises e mais crises dentro do reino dele, coisa que ele não tinha antes, porque um dia ele resolveu folgar na situação. Ele resolveu parar um pouco. Esse negócio de ficar buscando a Deus assim, de ficar louvando, não dá não, vou dar uma parada por aqui e tal coisa, e morgou na situação. Essa palavra morgou acho que é antiga, né? Vocês não sabem o que é isso não, né? A maioria não sabe. Deu uma relaxada na coisa. Já não era mais como antes, já não orava como antes, já não pegava a harpa dele e ficava adorando a Deus, ministrando ao Senhor, como ele fazia anteriormente. E aí ele cai na cilada do inimigo. E aí ele passa problemas que ele não deveria passar e que ele poderia ter o que? Evitar. Queridos, preste atenção na sua vida. Quantas situações, dificuldades você atravessa, que são circunstâncias da vida. Jesus disse: no mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele não floreia a situação, ele diz que nós passaremos por momentos difíceis. Eu não estou falando dessas situações, eu não estou falando das provações que Deus permite que nós passemos. Eu estou aqui falando de algo que nós mesmos provocamos, porque estamos nos distanciando de Deus. E aí essa situação acaba se agravando, porque não nos lembramos do Criador. E mocidade aqui, eu não quero falar da mocidade como uma faixa etária. Eu quero falar da mocidade como um tempo de conquista, um tempo de realizações, um tempo de pujança, um tempo de você, tudo dá certo, um tempo de saúde plena. Um tempo que você está vivendo regado e abençoado pela presença de Deus. Um tempo onde os filhos estão indo bem. Um tempo onde o seu relacionamento matrimonial está legal, está bom. Um tempo que você está ganhando dinheiro e as coisas estão dando certo. Ele está falando, eu estou falando desse tempo onde tudo está indo muito bem. Mas me parece, o que eu disse? Que nós nos perdemos e aí. Eu vou mostrar na Bíblia que os grandes problemas que as pessoas enfrentaram foi no tempo de maior bênção na vida delas. A Bíblia diz que o homem é provado pelos quê? Louvores. Quando alguém bate na tua costas e fala: rapaz, você é o cara, hein? Ele começa a acreditar que ele é. Meu Deus. Ele fala: acho que eu sou mesmo, hein? Vixe, aí começa, irmãos, um problema. Só que esse problema não começa logo depois que ele se acha. Ele começa o quê? Com o tempo. Essa palavra que eu quero dar para vocês é uma palavra de maturidade. É uma palavra madura para os irmãos. E é uma palavra de alerta para que você evite determinado sofrimento na sua vida que você não precisaria passar por eles. Se nós tivéssemos tomado alguns cuidados, eu quero falar nessa noite. Amém? Não? Amém, queridos? Amém. Parece que precisamos sofrer, passar privações, dificuldades, para que nós busquemos mais intensamente a Deus. Parece que nós precisamos perder alguma coisa para nós buscarmos a Deus. Queridos, eu recebo aqui pessoas no gabinete. É lamentável. É o quê? Lamentável que as pessoas deixem chegar ao seu casamento numa situação crítica para valorizar o seu cônjuge, para valorizar o seu casamento. É lamentável. Para cuidar daquilo que Deus deu a ele. É muito triste, porque quando chega nesse ponto, meu irmão, é difícil dar a volta por cima, porque a outra pessoa já não acredita mais no que nós falamos, no que a pessoa está dizendo. Aí a pessoa é abençoada, ele ora por uma esposa, Deus dá a esposa. Ele ora por um filho, Deus dá um filho. Ele ora por uma casa, Deus dá a casa.
Ele ora para o emprego, Deus abençoa no emprego. E aí sabe o que faz? Aí deixa de vir na igreja por causa da casa, por causa do filho, por causa de não sei o que e daquilo outro. E aí tem gente que não pode ter carro, porque aí ele pede o carro, Deus dá, aí não tem mais tempo, porque ele tem que ir para a Serra Negra, tem que ir para Águas de Lindóia. A outra semana ele vai para onde mais? Para a praia. Aí, não, onde você está indo? Papai, estou ocupado. Ocupado onde? Você estou viajando, cara. Nunca viajei. Mas será que precisa acontecer algo para a pessoa despertar? E ela esquece de valorizar aquilo que deve ser valorizado. Eu não estou dizendo que você não ir para Águas de Lindóia, estou dizendo isso não. Não, vai lá em Águas de Lindóia, vai em Pedreira, né? Leva lá o marido com cartão de crédito, cartão usado para tudo quanto é lado, e compra trem para casa. Tem gente que compra e fala assim, meu Deus, onde eu vou colocar isso? Não tem nem onde vou. Compre, né? Não tem problema disso. O problema é quando nós pegamos uma bênção e ela se transforma em maldição na nossa vida. Eu não vou na igreja porque meu filho dá muito problema. Meu Deus, então Deus vai tirar o teu filho. Se ele é um obstáculo para você buscar a Deus, então Deus vai tirar o filho. Será que precisa acontecer isso? Será que precisa perder alguma coisa para valorizar aquilo que Deus está dando? Será que precisa disso? Será que eu preciso perder a minha saúde para valorizar a saúde que eu tenho? E eu posso ir onde eu quero, eu posso servir a Deus, eu posso... A sogra de Pedro estava adoecida, com febre, e não podia servir ninguém. Jesus vai e cura a mulher começa a servir. Por que Deus te deu saúde? Para ficar jogando videogame? Para ficar... Não é errado fazer isso, não estou condenando nada disso. Eu estou dizendo quando as coisas começam a ser trocadas e nós começamos a ficar relaxados com a nossa vida. E aí, sabe o que vai acontecer? Aquilo que você tanto quis começa a ser o quê? Retirado. E aí você começa a lamentar. E aí ele diz assim: antes que venha o quê? Você não precisa viver maus dias. É só tomar cuidado dos dias atuais. É só usar bem os dias de hoje. Amém? Não? Amém. O sujeito perde a esposa, depois começa a humilhar a esposa. Perde o marido, começa a humilhar o marido. Pede um filho, Deus dá o filho, depois acha que o filho está enchendo as paciências e está perturbando. Meu Deus. Aí o filho vai à beira da morte e fala: meu Deus, não tira meu filho, o que eu fiz? Você não valorizou, meu cara. Está reclamando dele toda hora. Teu filho é um obstáculo, devia de ser uma bênção. Meus filhos, irmãos, foram criados aqui no altar, desde bebedouro, desde pequenininho, como foi a Júlia, aqui vinha, nunca foi obstáculo. Porque eu sabia que quando eu estava na casa de Deus, eu estava cuidando dos meus filhos, com responsabilidade, sabendo que às vezes a criança fica cansada, muda o hábito dela, e a gente ajeita aqui, mas não perdíamos nada, não era pastor nada, mesmo de igreja, mas nós estávamos ali. Pastor, que está precisando de mim? Seu jardim não podia ir com as crianças, eu ia assim por diante. E eles estão aqui para testemunhar. Envolva-se, dê o melhor, inclua os seus filhos, amém? Não se coloque numa redoma achando que você se basta com a sua família e achando que só você, não. Eu já vi casamentos terminarem porque o casal achava que se bastava e não se misturava com as demais pessoas da igreja, e hoje eles estão separados, irmão. Eu não estou ameaçando, estou mostrando fatos que eu vivi, lamentavelmente, pessoas que eu fiz no casamento, infelizmente, e eu avisei o casal. Eu falei: vocês não se envolvem, vocês não se doam, vocês acham que se vocês se amam, vocês se bastam. Não, olha só quanta gente vocês têm que se relacionar, amar, ajudar, abençoar. Estão me entendendo, amém? Parece que os dias bons de sucesso, de prosperidade, de saúde, com os filhos cônjuges, nos distanciam de Deus, esfria a nossa fé e nos leva ao comodismo. Diga para o teu irmão assim: nunca se acomode. Diga para o Espírito Santo: coloca um ouriço debaixo de mim assim, para me cutucar, para me deixar acomodado, né? Em nome de Jesus. E eu escrevi assim: você sabe, a frase pior que a gente ouve
é quando a pessoa chega à conclusão e diz assim: eu era feliz em não saber. Às vezes não tem mais jeito de recuperar, porque eu era feliz. Sabe por quê? Porque não cuidou quando ele era feliz e achou que ele era infeliz. Não, eu quero ter novas experiências. Não, eu quero viver a vida. Eu quero desfrutar da vida, né? Mas assim, é. E ele diz assim: e chegue os anos nos quais dirás, eu não tenho prazer mais. Queridos, eu quero vacinar cada um de vocês aqui, né? O pastor está te vacinando, para que você nunca chegue a essa conclusão e diga assim: eu não tenho prazer nos meus dias. Eu declaro profeticamente que você e essa igreja jamais vai dizer que um dia X ou Y você não tem prazer. Você vai ter prazer todos os dias da sua vida. Você vai ter alegria todos os dias da sua vida. Sabe por quê? Porque você vai se lembrar do seu Criador nos dias da mocidade, nos dias do melhor, nos dias da pujança. Porque lembrar do Criador na hora da dificuldade, todos nós lembramos. Amém, igreja? Amém. Na hora da enfermidade você fala: Jesus está doendo, tem misericórdia. É assim, não? Na hora que um filho está doente, então você fala: meu Deus, meu filho. Aí você vai e busca Deus. Deus fala assim: não, me busque assim quando ele está bem. Amém? É isso que Deus quer de você e de mim. Queridos, eu falei isso pela manhã. Quando eu casei, eu comecei a tratar e exigir da minha esposa determinadas coisas, e ela começou a ficar muito triste com aquilo, porque o pai dela não era assim. O pai dela foi um excelente pai, um pai que toda pessoa gostaria de ter, e eu estava agindo errado com ela. Aí olha aqui para mim, o Espírito Santo falou para mim assim: cuida, senão eu tiro, hein? Sabe quando dá um calafrio na tua barriga, você fala: meu Deus. Eu falei: Jesus, tem misericórdia. Comecei a orar e pedir perdão por tudo que eu fiz, que eu não fiz. Fiz uma faxina na minha vida. Cheguei para ela e falei assim: me perdoa, meu bem, em nome de Jesus. E aí eu comecei a melhorar. E assim mesmo deu umas escapadas assim ruins, umas palavras erradas, de umas atitudes, né? Meus filhos sabem, mas sabem também que eu sou homem suficiente para chegar lá e falar assim: se me perdoe, porque eu errei contra você. Eu nunca fico me justificando o que eu fiz, irmãos. Não adianta, porque quando a esposa fala uma coisa para você, ela não está falando para ganhar uma briga, não. Ela está dizendo o que ela está sentindo. Amém, os homens? Ou escute isso, escute o que a sua esposa está dizendo. Eu costumo dizer para os homens na nossa reunião lá: não espere a mulher chegar e falar assim: ó, chega, porque a hora que a mulher fala chega, irmãos, a coisa é séria. É porque já não tem mais nenhuma situação, não tem, ela não quer saber de nada mais. É a mesma coisa o marido, irmão. Não fique abusando do seu marido, porque tem hora também que o homem chega e fala assim: não dá mais, chega. Mas nós não vamos chegar nisso, amém? Amém. Estamos juntos nisso? Em nome de Jesus. Se você estiver do lado da tua esposa, fala assim: meu bem, você é maravilhosa. Fala, Jeová. Fala, Jeová. Não precisa abrir. Ezequiel capítulo 16, versículo 49. Presta atenção aqui que eu não vou ler. Deus falando assim: eis que esta foi a iniquidade de Sodoma. Vocês lembram de Sodoma? Sodoma foi aquela cidade que foi destruída, Sodoma e Gomorra. De Sodoma, tua irmã. Qual foi a iniquidade de Sodoma? Soberba, fartura de pão e próspera tranquilidade teve ela e suas filhas, mas nunca amparou o pobre e o necessitado. Qual foi o problema de Sodoma? A arrogância, orgulho. O que é orgulho? É quando a pessoa não ouve a repreensão, a pessoa não se humilha, ela não se quebranta, e chega um determinado momento da vida da pessoa que ela está prosperando, ela está tão bem. Sabe, irmãos, chegar para um jovem e falar para ele assim: olha, cuidado. Ele fala: cuidado o que, rapaz? Estou bem. Não é assim os jovens? Eles acham que nunca vai acontecer nada com eles. Eles acham isso. E assim é o orgulho da pessoa que não ouve
Não estou dizendo que os jovens são orgulhosos, não estou dizendo que o vigor, esse momento da vida tão forte, às vezes as pessoas não ouvem os conselhos, né, dos mais velhos. Outro problema foi a fartura de pão. Outro problema foi a próspera tranquilidade. Sabe o que aconteceu com Sodoma? Sodoma, eles prosperaram tanto, eles estavam tão bem, as coisas estavam indo tão bem, que eles esqueceram de Deus, não se lembraram de Deus mais, e começaram a se perverter sexualmente, até que Deus veio e feriu aquilo lá. Mas teve uma outra situação: no tempo da prosperidade, nunca amparou o pobre e o necessitado, nunca se lembrou do outro, nunca abriu a sua vida para abençoar outros, esqueceu das pessoas que estavam necessitadas. E é muito interessante isso, porque lá em Lucas diz assim: disse porém Abraão: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora porém aqui está ele consolado, e tu em tormentos. O que está acontecendo? É a parábola que Jesus conta do rico e de Lázaro. O problema do rico não é porque ele era rico, porque ele viu um homem nos seus pés, cheio de feridas, necessitando de ajuda, e ele não amparou o pobre, porque ele queria tudo para ele, esqueceu da miséria humana, esqueceu da necessidade das pessoas. Ele poderia ter estendido a mão para aquele homem, mas ele se fiou no momento da abundância. Por isso que ele diz assim: você recebeu o bem, você recebeste os teus bens em vida, e Lázaro os males, e você deveria ter pego dos seus bens e ajudado o necessitado, mas você não fez, e agora não tem jeito mais, agora é um lugar de sofrimento. Sabe, irmãos, nós não podemos nos fechar em nós mesmos. Quando nós estamos lembrando do Senhor, lembrar-se do Senhor é lembrar do outro que está necessitado. Amém? Não? Amém. Lembrar-se do Senhor é lembrar do irmão que está ao seu lado. Amém? Lembrar-se do Senhor é você não trocar as coisas do Senhor por coisa outra nenhuma. É você acomodar as coisas na sua vida e priorizar as coisas do Senhor. Amém? Não? Amém. Diz lá também em Lucas 19, não precisa abrir: não deixarão em ti pedras sobre pedras, Jesus falando sobre Jerusalém, porque não reconheceste a oportunidade do dia da tua visitação. Jesus chega a Jerusalém, chora diante de Jerusalém, e ele fala assim: vai cair tudo. Sabe por quê? Porque vocês tiveram oportunidade. Irmãos, Deus está nos dando oportunidades, sim ou não? Hoje é um dia de oportunidade. Essa noite é uma oportunidade que Deus está te dando. Pensar no reino no reino de Deus é pensar nas pessoas. Pensar no reino de Deus é quando você está no máximo da sua vida e você disser assim: quem que eu posso te ajudar? Sabe por que Davi foi um homem especial? Porque quando ele pegou o reino de Israel, ele estava com as 12 tribos nas mãos. Ele se lembrou do quê? De uma aliança que ele fez. Com quem? Com Jonatas. Ele falou: tem alguém na casa de Jonatas? Ah, tem um mocinho, ele é filho de Jonatas, ele é aleijado. Aleijado, não tinha nem espaço naquele tempo, irmãos. Mas ele falou: onde que está o Mefibosete? Está lá em Lodebar. Então traga Mefibosete que eu quero cuidar dele. Ele comeu na mesa de Davi até morrer, irmãos, porque ele tinha gratidão no seu coração. Ele não se esqueceu do passado, ele não se esqueceu dos humildes começos. Vocês estão me ouvindo, igreja? A palavra é uma vacina, um antídoto para que você não sofra desnecessariamente. Não precisamos passar por determinadas coisas. E quem sabe nessa noite você está atravessando porque você se esqueceu de Deus, deixou Deus em segundo plano, e você está sofrendo por isso. Então está na hora de mudar. E nós vamos terminar essa mensagem falando sobre isso nessa noite. Há dias de trevas, há dias onde as situações virão sobre nós. Em Oséias capítulo 5, não precisa abrir, por favor, eu vou ler. Deus diz assim, presta atenção no que eu vou ler agora: irei, Deus está falando, eu irei e eu voltarei para o meu lugar, o lugar dele, até que o povo, que Israel, se reconheçam culpados e busquem a minha face
Estando eles angustiados, cedo me buscarão. Precisa estar angustiado para buscar Deus, irmãos? Não precisa. Mas ele falou assim: eu vou, mas eu vou voltar, eu não vou fazer nada por eles. Deus está dizendo: não vou fazer, porque na angústia eles irão me buscar. Por que a angústia veio? Porque Deus estava longe do povo. Na verdade, o povo estava longe de Deus. Amém? E ele continua dizendo: vinde, ele diz aqui, o profeta Oséias, vinde, voltemos, tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Glória a Deus por isso. Fez a ferida e ligará. Depois de 2 dias nos revigorará, e no 3º dia nos levantará. Já falando que Jesus iria ressuscitar isso lá no Velho Testamento, já profetizando. E viveremos diante dele. Agora ele termina dizendo assim: conheçamos e o que? Prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como chuva serôdia que rega a terra. Chuva serôdia é fruto de chuva fora do tempo. É aquela chuva que você não está esperando que venha, que rega a terra. Gostoso, né? Aquele cheiro de poeira molhada. E aí Deus está dizendo: eu virei sobre vocês. Porque, sabe por quê? Porque está chegando um tempo em que eu vou descer sobre vós, e eu vou mandar a chuva, e que vocês têm que conhecer o Senhor e prosseguir em conhecer. Vocês ouviram o que eu falei? Prosseguir, conhecer todos os dias. Ah, eu já sei demais de Deus, já fiz isso, já fiz esse curso, fiz aquele curso, estou cheio de curso, daí coisa. Irmãos, Deus é uma fonte inesgotável. Se você sabe muito, então vem ensinar outros. Se dispõe a pessoa: olha, eu quero aqui entrar na área de ensino, quero ensinar pessoas. Mas ele fala de um ato contínuo, onde eu tenho que estar experimentando Deus hoje, experimento amanhã, conheço Deus hoje, quero conhecê-lo mais amanhã. Amém, igreja? Amém? Amém. Quantos querem isso? Abra sua Bíblia em Salmo 90. Volta aí um pouquinho. Salmo 90. Gosto demais desse versículo. Ele está constantemente no meu coração. Quem já dormiu, diga amém. Sempre eu pego um dele, sempre para dar uma relaxada. Salmo 90, versículo de número 12. Vamos ler junto esse salmo? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Quantos querem aprender a contar os dias? Amém. Sabe o que é contar os dias? É valorizar cada dia. Este é o dia que fez o Senhor. Esse dia é um presente de Deus para você. Amém? Não? Amém. Deus não criou esse dia para a calamidade. Deus não criou esse dia para o teu sofrimento. Deus criou esse dia para a sua alegria. Agora, por que eu estou sofrendo? Por que eu estou vivendo dias maus? Antes que cheguem os maus dias. Ele está dizendo: olha, gente, eu estou falando para vocês algo. Salomão está dizendo pelo Espírito, para que não cheguem os maus dias. Eu estou pregando para vocês, para que vocês não precisem viver os maus dias. Dias de provação teremos, mas não precisamos viver esses dias. Cada dia é um presente de Deus. É mais uma oportunidade que Deus nos dá de termos comunhão com Ele. Amém? Não? Amém. Não é a oportunidade que você tem de ganhar dinheiro, meu irmão. Nós pensamos nisso. Amanhã, ai, glória a Deus, vou acordar cedo porque eu vou fazer um negócio amanhã, vou fechar o negócio. Mas Ele está dizendo: valorize o dia, porque amanhã cedo você pode me buscar cedo. Você pode orar, você pode ter um tempo comigo. É um dia especial, porque nesse dia é um dia que você pode ter comunhão com Deus. É um dia que você pode ter comunhão com as pessoas, se relacionar com as pessoas. É um dia que você pode crescer, amadurecer, pegar as suas experiências e ter mais de Deus na sua vida. É um dia que você pode consertar coisas, perdoar pessoas e receber perdão das pessoas. Amém? Não? São dias especiais. Esse ano é um ano especialíssimo para nós como igreja. É o 10º ano dessa igreja.
E nós queremos apresentar a Deus aquilo que Ele mais ama nesse mundo, que são vidas se convertendo, entregando a vida para Ele. São vidas que irão ser libertas, curadas, transformadas pelo poder de Deus. E que você e eu disse você e eu, vamos falar de Jesus a elas. E elas virão, elas serão tocadas pelo poder de Deus. Por isso, cada visitante que entrar nessa igreja, irmãos, vá lá, abrace. Pastor, eu estou cheio de problema. Mas saia do seu problema e vá lá dar um abraço a uma pessoa. Amém? Deus vai cuidar das suas situações. Paulinho disse isso muito claro aqui. Cuide das coisas de Deus. Ele fala, ensina-nos a contar o dia. Fala de intensidade. Contar fala de intensidade, de você valorizar. Amém, não? Amém. É aquilo que você tem de mais precioso, que você conta. Eu tinha 9, agora eu tenho 10, eu tenho 11. É você não dar oportunidade ao diabo. É você buscar mais intensamente a Deus. É você se aproximar mais dele. Esse é o dia que Deus fez. Então ensina do Senhor, nos amadureça a contar os dias, a valorizar os dias, para que eu seja sábio. Amém? O temor de Deus é o princípio da sabedoria. É não esperar um grande problema. Eu escrevi aqui, para se aproximar mais de Deus, para fazer mais a sua vontade. Eu faço uma pergunta para vocês: será que nós precisamos perder para valorizar? Vai assim comigo: não precisa disso. Nós não necessariamente precisamos perder para valorizar. Amém? Nós podemos valorizar sem perder. Então valorize a sua família, o seu cônjuge, valorize a sua igreja, valorize as pessoas que estão ao seu lado, valorize o seu emprego. Sabe, talvez você não tenha um patrão muito legal, mas valorize o seu trabalho. Empregador, empresário, valorize os seus funcionários antes que ele vá embora. Não espere perder o bom funcionário para valorizar o funcionário, aí já era, perdeu a graça. Amém? Não? Valorize o seu trabalho, porque daqui a pouco você desfaz do trabalho, perde o trabalho e fica desempregado. Valorize os seus bens materiais, aquilo que Deus te deu, não importa. Talvez a sua casa não é no Cambuí, mas é lá no outro bairro. Meu Deus, muito obrigado pela minha casa. Obrigado porque eu estou pagando aluguel em dia, pagando a energia em dia. Valorize a sua casa, o seu carro. Que isso não seja motivo de distanciar você de Deus. Amém? Pastor, eu troquei de carro. Glória a Deus, meu irmão. Isso vai te aproximar ainda mais de Deus. Você vai disponibilizar ainda mais o seu carro, do que ficar assim: eu não vou lá pegar, não vai sujar o capete do meu carro. O carro é seu? Ou de quem que é o carro? A casa é minha ou é do Senhor? Então a primeira coisa que você tem que fazer para manter isso, eu escrevi aqui: o que fazer para não provocar problemas? A primeira coisa é isso que eu acabei de fazer: valorize aquilo que você tem. Diga para o teu irmão assim: meu irmão, valorize o que você tem. Amém? Valorize, meu irmão, a saúde que você tem, porque alguns estão no hospital. O pastor Marcos queria estar aqui no estádio, porque está com uma fleurite no pé. Quantas pessoas estão hospitalizadas, aprisionadas e não podem estar aqui? Valorize isso. Mas a igreja é longe, não sei o que lá. Valorize, irmãos, enquanto é tempo. Valorize você mesmo. Amém? Não? Você tem que olhar para você e dizer: Deus, muito obrigado, porque eu existo nesse mundo. O Senhor tem um projeto para a minha vida, o Senhor tem um plano para mim. Amém? Goste de você mesmo. Valorize a sua vida. Eu não valo nada, eu não presto para nada. Acaba com isso, irmão. Nunca mais diga isso na sua vida, em nome de Jesus, porque você é abençoado. Deus já te abençoou lá no ventre da sua mãe. Lá na eternidade você já foi abençoado por Deus. Em nome de Jesus. Amém? A segunda coisa, para evitar isso, para você não provocar problemas, é ter um coração grato. Amém? Vira para o teu irmão e diga assim: agradeça pelo que você tem. Diga assim: meu irmão, eu agradeço pela sua vida. Você é uma bênção. Não te conheço direito, mas você é uma bênção, né? Em nome de Jesus. Agradeça. Vamos parar de reclamar. Vamos parar de murmurar.
Vamos parar de denegrir a imagem um do outro. Vamos agradecer. Amém? Agradeça, fala, muito obrigado, Jesus.